Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Benedito Ricardo. Eu sou instrutor de treinamentos de inteligência emocional, de liderança, de programação neurolinguística. Já venho atuando nesse ramo de desenvolvimento humano e autoconhecimento já há quase 15 anos, desde 2006, do ano de 2006. E pude experimentar, pude ver muita mudança na vida das pessoas, pude contribuir com isso através dos treinamentos, através do coaching, através das minhas abordagens, através... Eu tenho uma incrível satisfação em poder dizer isso. Eu pude contribuir com esse tanto de gente ao longo desses quase 15 anos aí. Foram milhares de pessoas que passaram pelos treinamentos e que direta ou indiretamente eu pude contribuir com elas. Eu pude, com aplicação de técnicas, levando conhecimento, levando autoconhecimento, eu pude contribuir com o crescimento e com o desenvolvimento delas. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da inteligência emocional, desenvolvimento de relacionamentos. E recebi excelentes feedbacks por isso, ainda hoje escuto excelentes feedbacks. Hoje eu recebi um feedback muito legal de uma amiga por conta desses vídeos que eu tenho publicado no meu Instagram. Tenho publicado uma série de vídeos novos lá, sempre nessa linha de autoconhecimento, inteligência emocional. E se você não viu, dá uma olhada depois no feed. Hoje já está cheio de novidade lá. E eu estou aqui para falar um pouco, né, sobre tudo isso que eu aprendi, aplicado nos conceitos, aplicado na experiência de hoje, aplicado no que tem acontecido no mundo ultimamente, no que tem acontecido com as pessoas ultimamente. E eu estou vendo um pessoal chegando aí. Eu queria que vocês dissessem de que cidade vocês estão vindo. Já estou vendo um povo aí de Franca, aqui de Taubaté. Eu queria que vocês comentassem a cidade para eu poder saber até onde a minha voz está chegando, até onde esse vídeo está sendo assistido, está chegando. E aí eu quero começar perguntando para vocês. Você se sente inseguro ou incapaz de lidar com as situações do seu dia a dia? Como é que você lida com isso? Comumente, como é que você se sente? Quando a situação é corriqueira, de repente você está acostumado a ela. E se for uma situação um pouco mais desafiadora, você se sente inseguro ou incapaz de lidar com ela? Se a sua resposta for sim, isso é quase certo que seja um sinal de baixa autoestima. E para evitar que esse problema se alastre, é preciso que você tome alguns cuidados, é preciso que você olhe para você mesmo, preste muita atenção para que você não se aprofunde mais nessa questão da baixa autoestima. Porque isso a baixa autoestima, ela vem dessa cadeia nossa de crenças internas, de crenças limitantes, de falta de autoconfiança. E que quanto mais você alimenta, mais fundo você entra nisso. Por isso é importante sempre a gente dar um choque de lucidez, se questionar, né? E eu falo sobre a importância de se autoconhecer para desenvolver a sua inteligência emocional e assim conseguir se livrar dessas cadeias de crenças internas, crenças limitantes. E com a baixa autoestima funciona do mesmo jeito. Na live passada eu dei algumas explicações, expliquei como funciona a questão de como é formada a autoestima, né? A gente forma lá no período da infância até os 6 anos, e aí você recebe aquelas primeiras informações dos seus pais, depois da sociedade, enfim, você vem alimentando isso ao longo da sua vida. E de repente, quando você percebe um momento da sua vida, ou você tem uma considerável autoestima que está te ajudando, te impulsionando, ou você tem uma baixa autoestima que está te segurando, te impedindo de dar passos importantes na sua vida. Por isso que é importante você se conhecer, se questionar sempre do porquê você se sente de algumas maneiras, como eu falei na live passada. E aqui nessa live hoje, eu vou deixar algumas dicas bem legais, bem valiosas para você, assim como eu fiz na live passada. Hoje eu vou deixar mais 3 dicas diferentes para você lidar com essa questão da baixa autoestima. Um problema que vem assolando aí grande parte da população, né? Não só no Brasil, mas a nível mundial mesmo. A baixa autoestima hoje é um dos principais problemas emocionais das pessoas, que geram problemas de origem emocional nas pessoas. Muito bem. Eu separei uma história para contar para vocês de uma cliente minha. Ela fez o treinamento Leader Training, treinamento de inteligência emocional que eu ministro,
e depois eu acabei atendendo ela como coach. E na infância dela, ela sempre foi uma pessoa muito tímida. E ela diz que ela dizia que desde quando ela se lembrava, ela sempre foi tímida. E aconteceu que os pais eram muito simples. Os pais dela eram pessoas simples, mas a família dela era uma família abastada. E o núcleo da família dela era o núcleo mais pobre, era o núcleo mais simples, vamos dizer mais simples, não mais pobre, mas mais simples. E em alguns eventos familiares acontecia que os tios, que também não tinham muita consciência das coisas, eu digo consciência, eu digo discernimento, tem gente que não tem discernimento sobre as coisas, precisa amadurecer para alguns aspectos, né? E os tios faziam bullying com o pai dela pela situação financeira do pai. E zombavam dele, faziam chacota, e ela ouvia sempre aquilo desde quando ela era muito pequena. E o pai era muito apegado, eles eram muito apegados um ao outro, ela e o pai. Eles tinham uma aproximação muito grande. E para ela doía muito aquilo, que o pai era o melhor amigo dela. Então toda vez que eles faziam chacota com o pai, aquilo doía muito nela, e ela sentia o peso daquela chacota. E as chacotas eram sempre com relação a posses, em relação ao financeiro, à simplicidade do pai dela. E o comportamento do pai dela também estava meio que alinhado. Ele também era uma pessoa mais simples, ele também, apesar dele se envergonhar pela situação, ele não reagia, ele não confrontava, ele não debatia com os tios. Talvez porque ele também se sentisse inferior. O fato é que ela foi crescendo e foi se sentindo cada vez menos autoconfiante, cada vez mais para baixo. E ela estava sempre se sentindo muito pobre, apesar dela não ser pobre como ela se sentia pobre, mas ela cresceu achando que ela era muito pobre, porque ela ouvia os tios falar do pai, o pai não reagia, e aquilo entrou na cabeça dela de maneira muito rica, muito detalhada, estruturada. E essas brincadeiras de gosto duvidoso que os tios faziam não eram as únicas coisas que aconteciam com eles. Os pais dela também tinham conflitos terríveis dentro de casa. A mãe era muito agressiva, muito violenta, e as discussões assim quase que partiam para vias de fato, para brigas mesmo, briga física, de contato mesmo. E a mãe dela também tinha um problema muito sério. A mãe dela desfazia muito dela, desvalorizava muito ela perante outras pessoas, perante aos irmãos, desvalorizava muito dela. Ela era sempre a menos querida, a que tinha menos acesso às coisas. O pai era muito próximo, a mãe não. E o pai trabalhava, ela ficava muito tempo com a mãe. O pai era muito próximo a ela, quando ele chegava do trabalho, eles saíam, eles brincavam, mas enfim, a mãe fazia isso com ela. E ela foi crescendo nesse ambiente, vivenciando essas experiências, gravando tudo, passando pelo consciente, indo lá para o inconsciente, gravando tudo isso, indo lá para a cadeia de crenças, para o sistema de crenças internas dela, arraigando. E ela foi crescendo, e naturalmente ela foi se tornando uma adulta cada vez mais e mais insegura. E a autoconfiança dela era cada vez menor. Ela crescia e a autoconfiança era cada vez menor, porque ela também ia alimentando essa cadeia de crenças, essa insegurança, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Ela simplesmente não acreditava mais nela, ou acreditava muito pouco nela, muito aquém do que ela poderia realmente acreditar. Ela não conseguia acreditar. E ela passou grande parte da vida com dificuldade para expressar o que ela sentia, para expressar as vontades dela. Ela sempre pensava que a opinião dela não era importante, que a opinião dela não merecia ser ouvida, porque ela não merecia estar naquele grupo, aquele grupo era muito bom para ela. Percebe como é que ela foi desenvolvendo essa coisa da baixa autoestima ao longo da vida, como foi afetando ao longo de toda a existência dela? Ela foi desperdiçando oportunidades preciosas de trabalho, de relacionamento, porque ela simplesmente achava que ela não merecia. Ela não era merecedora daquele trabalho, ela não era merecedora daquele relacionamento. Ela entrava nos trabalhos, em relacionamentos, e ela se sabotava
porque ela não se achava merecedora até que ela era demitida ou ela pedia demissão porque ela não aguentava ficar e até que a pessoa terminava com o relacionamento. Por quê? Porque ela se sabotava o tempo todo acreditando que ela não merecia aquele trabalho, aquele relacionamento. Ela não conseguia se firmar diante das situações. Ela simplesmente não conseguia se posicionar. Ela sempre se posicionar, que eu digo assim, para fazer as coisas que ela queria para ela. Ela sempre tomava a posição de agradar os outros primeiro. Ela queria primeiro agradar as pessoas. Ela sentia uma necessidade muito grande de ser amada, de ser querida, de ser olhada assim como sendo uma pessoa que era boa para todo mundo. E ela levou a vida desse jeito até perto dos 40 anos. Isso só foi mudar quando ela tomou consciência, ela realmente, a hora que o calo aperta, a hora que a dor realmente toca a alma da pessoa, que ela percebe que ela está cada vez mais, que ela está se definhando cada vez mais, é nessa hora geralmente, né, da dor. Geralmente é nessa hora que a dor acontece que a pessoa toma a decisão e acaba agindo. E aí ela começou a buscar algumas soluções para ela. Ela fez treinamentos, ela fez terapia, ela começou a olhar mais para ela, ela começou a cuidar mais do amor próprio dela. E foi assim que a gente acabou fazendo contato. Ela fez o treinamento Leader Training e depois foi minha cliente no coach. E eu pude ver a evolução dela, né? Com todo esse trabalho que ela fez de treinamento, de terapia. Eu pude ver a evolução dela ao longo do tempo. Hoje, uns dias atrás, ela me confidenciou que ainda tem problema. Algumas vezes assim, a baixa autoestima bate e ela ainda tem é desafiador para ela lidar com isso. E eu expliquei para ela, é desafiador porque foi numa cadeia, foi para o seu inconsciente, para a sua cadeia de crenças, por isso está tão arraigado, por isso é tão difícil de você lidar com isso. Tão desafiador, vamos colocar assim, eu prefiro trocar a palavra difícil por desafiador. Por isso é tão desafiador para você lidar com isso. E o que acontece? Ela passou a vida toda treinando ser de um determinado jeito. Ela passou a vida toda recebendo a programação que ela recebeu lá na infância dela, até os 6 anos, até os 8, 10 anos, como eu falei na live passada, aquela primeira programação lá na infância. Aí depois ela foi alimentando isso, ela recebeu mais informações assim na sua pré-adolescência, adolescência, e ela recebia essas informações e ia cada vez mais alimentando essas crenças. Passou a vida toda acreditando que realmente que ela não merecia, que ela não era capaz, enfim, sem autoconfiança. Isso só mudou quando ela despertou, quando a consciência dela despertou. E eu estou contando isso para vocês. Ela disse que ela ainda se sente, algumas vezes ela se sente um pouco assim, mas hoje é muito mais fácil para ela sair dessa sensação. Ela aprendeu técnicas, ela olha mais para ela é mais introspectiva. Introspectiva ela sempre foi. Hoje ela olha com mais cuidado para dentro de si mesma. Hoje ela consegue se olhar, se amar, se gostar, se curtir. E mesmo que bata às vezes essa sensação de baixa autoestima, ela consegue driblar isso e sair disso. E é uma luta diária mesmo. É uma construção de pequenos passos que você vai dando ao longo de um tempo. Lidar com esse tipo de coisa, lidar com a baixa autoestima. E para você conseguir realizar essas coisas, você precisa tomar a decisão de tentar, a decisão de mudar. Você precisa dar o primeiro passo. E por que é muito importante eu estar falando isso para vocês? Porque de repente, você que está me ouvindo aqui, está passando por uma situação parecida. De repente você se sente assim agora. Eu não sei a sua história de vida, mas olha para dentro de você, olha para as suas situações, percebe até onde isso tocou você, até onde não tocou. Essa história realmente aconteceu. E acontece muitas histórias parecidas com essa. Isso só foi mudar quando ela realmente olhou para dentro dela mesma e tomou a decisão de mudar. É preciso tomar essa decisão. É preciso dar esse primeiro passo. Ainda que seja um passo pequeno, é preciso que você dê esse primeiro passo rumo a essa mudança que você quer realizar. Se você não tomar essa decisão, se você não despertar e tomar o despertar, eu acredito que já aconteceu com você ou está acontecendo. Você está tomando percepção ou já tomou. Agora precisa tomar a decisão de realmente mudar, de começar a dar os passos, ainda que sejam passos pequenos.
Porque à medida que esses passos forem acontecendo segundo a sua decisão, aí o milagre começa a acontecer. Aí você começa a ver a magia acontecer. Porque a mudança começa a acontecer a partir da sua própria decisão, da sua decisão de mudar, de fazer alguma coisa diferente. Muito bem. E como eu disse na live anterior, a autoestima é a opinião que você tem de você mesmo, junto com o valor que você se dá. E ela é influenciada pelo autoconhecimento, que quer dizer o quanto você se conhece. Então perceba, como eu falei agora há pouco, é muito importante desenvolver o autoconhecimento para você ter mais inteligência emocional, para você conseguir olhar para você com mais graça, com mais leveza, com mais equilíbrio, e entender que está tudo bem você ser do seu jeito, você precisa mudar, ajustar algumas coisas, está tudo bem, mas não pode ficar se punindo, se culpando, deixando de acreditar em você, porque de repente você carrega algumas culpas que de repente não agregam mais nada. Culpa não agrega nunca, né? Mas esses pesos que você veio carregando ao longo da sua vida, e que no começo você colocou aqui, estava levando, estava tudo bem. Que droga, né? Eu fiz isso na minha vida, eu fiz isso errado. Olha como é que funciona essa coisa da culpa. Você faz alguma coisa errada e você internaliza isso com um pesar muito grande. No começo você se sente muito mal e começa a andar com aquilo. Se você for alimentando, você imagina um peso nas suas costas. Você pegou um peso no seu braço e começou a andar com ele. A sua culpa é pequenininha. Você está com ela andando aqui, segurando na sua mão. Mas você vai alimentando essa culpa, ela vai ficando pesada. E quanto mais pesada ela fica, mais arcado para frente você fica. Um dia, de tão pesada que está a sua culpa, você começa a carregar ela aqui. E aí você começa a andar arcado. Você começa a andar arcado com a cabeça baixa para a vida. Se arrastando ao longo da sua jornada de cabeça baixa para a vida. Porque você fica carregando uma culpa, um peso que você não precisa carregar. Os seus erros, eles têm que servir como aprendizados. Eles não têm que ficar servindo de alimento eterno para o seu pesar, para a sua culpa, para a sua baixa autoconfiança, para a sua baixa autoestima. Se livra disso. Certamente você é muito mais do que essas culpas que você carrega. Muito bem. É importante saber que a autoestima não é uma coisa construída, não é uma coisa fixa, perdão. A autoestima, seja ela autoestima positiva, seja ela baixa autoestima, ela não é alguma coisa fixa, ela existe em você e está aí. Ela é uma coisa que vai sendo transformada ao longo do tempo. Então olha que interessante. A autoestima não sendo uma coisa fixa e sendo uma coisa que é transformada ao longo do tempo, essa é uma excelente notícia, porque você pode transformar a sua autoestima. Legal, hein? Se fez sentido para você, se isso está mexendo na sua cabeça, deixa um coraçãozinho para eu saber que você gostou disso aí. Deixa um coraçãozinho para eu saber que isso aí fez sentido para você. Se a autoestima não é algo fixo, se a baixa autoestima não é algo fixo, nem a autoestima, então você pode trabalhar, então você pode desenvolver, então você pode mudar essa situação. Lembra que eu falei que é importante você tomar a decisão e dar o primeiro passo? De repente o primeiro passo é a coisa mais desafiadora que você tem para fazer. É dar o primeiro passo. E depois que você dá o primeiro passo, você vai perceber que um horizonte se abre à sua frente. A sua visão ela se amplia. É como se você subisse num monte e pulasse. Aí você pula e consegue ter uma visão mais ampla do horizonte. Mas precisa ter a coragem, né, de subir nesse monte e pular, tomar a decisão de pular. Muito bem. Se a autoestima não é uma coisa fixa, se ela pode ser trabalhada, então essa é uma boa notícia. A partir daí a gente vai começar a falar sobre algumas coisas para você desenvolver a sua autoestima, ok? Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar 5, 10 minutos depois, no final da live, para a gente poder bater um papo, ok? E agora eu quero que você escreva aí, numa escala de 1 a 10, vamos fazer numa escala de 1 a 5, vai? Numa escala de 1 a 5, para ficar mais fácil. A quantas anda a sua autoestima numa escala de 1 a 5? Se for pouquinho, quase nada, você coloca 1. Se for mais ou menos, você coloca 3. Se for top, eu sou o cara, eu sou a cara, põe 5 aí.
Vamos lá, numa escala de 1 a 5, como está a sua autoestima? Vamos lá. E se você conhece alguém que você acha que essa live poderia ser interessante, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, compartilha com essas pessoas. É importante você ajudar as pessoas. Às vezes uma ação dessa que você toma, você está impactando a vida de uma outra pessoa que está precisando ouvir uma palavra como essa de repente. Eu sei, por experiência própria, muitas vezes a gente não sabe o quanto a gente está impactando positivamente a vida das pessoas. Até a pessoa fala assim, olha, aquilo que você fez uma diferença muito grande. Eu já ouvi muito isso, já passei pela situação de imaginar, de pensar que o que eu fiz era muito pouco e a pessoa de repente me dá um feedback, poxa vida, isso fez uma diferença muito grande. Então você pode estar fazendo uma diferença muito grande também. Clica no aviãozinho, convida mais gente para assistir. Eu ainda tenho muitos assuntos para falar sobre inteligência emocional e eu pretendo fazer isso ao longo dessas minhas lives. Muito bem. Eu avisei na live da semana passada, na live de sexta-feira, que eu faria as lives às segundas e quintas-feiras. Mas, pessoal, me perdoem, eu preciso mudar isso para hoje e amanhã. Então, segunda e terça-feira. Toda segunda e toda terça-feira, sempre às 20h07, ok? Não vai ser segunda e quinta, vai ser segunda e terça, tá? E amanhã já tem assunto novo. Muito bem, muito bem. Eu fiz uma pergunta na live passada, até coloquei ela aqui de novo para poder fazer. Qual o valor que você dá para você mesmo, né? Agora eu falei sobre autoestima, vocês estão colocando aí 3, 2, legal, é isso mesmo. 2 quer dizer que pode ser melhorado, hein? Pensa nisso que eu falei. Pensa nesse ponto que eu falei agora. Sendo a autoestima ou a baixa autoestima uma coisa que não é fixa, ela pode ser transformada, ela pode ser modificada. Ela vem mudando ao longo do tempo. Isso se dá de acordo com as experiências que você tem na sua vida, os seus relacionamentos, a percepção que você tem das coisas. Lembra que eu falei sobre isso semana passada? A forma como você vê o mundo, a maneira como você interpreta o mundo, como você sai assim da situação, olha e interpreta as coisas, como tudo está acontecendo. É essa sacada de interpretação que você tem das coisas que vai certamente fazer uma diferença muito grande na maneira de você lidar com a sua autoestima. Por quê? Porque quando você de repente olha para uma pessoa, eu já dei esse exemplo e vou repetir aqui agora para poder ilustrar esse ponto. De repente alguém está te olhando e você acha que aquele cara está me olhando com raiva. E não está, ele está só te olhando, mas é a percepção que você tem daquele momento. É esse o mapa de mundo que você tem nesse momento. Você olha para ele, uma experiência de repente que você teve no passado, e alguém olhou para você daquele jeito e brigou com você, ou você está num ambiente meio tenso, o seu inconsciente armazenou aquele olhar, ou de repente aquele jeito, alguém parecido com aquela pessoa, o seu inconsciente armazenou, opa, isso é um sinal de pessoa que está me olhando com cara de quem não gosta de mim ou está com raiva de mim. Isso está armazenado no seu inconsciente lá de trás. A sua mente ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. É você que diz para ela. Essas informações que você traz do seu inconsciente, que você joga ali e ela acredita. E aí de repente o seu inconsciente manda isso para você e você fala, ele está olhando com raiva para mim. E aí todo o seu corpo começa a ter uma resposta fisiológica, o seu cérebro manda a resposta fisiológica para o seu corpo, porque aquela pessoa está te olhando com raiva. E você começa a entrar em estado de alerta. Eu estou dando esse exemplo por quê? Para poder ilustrar. A percepção que você tem do mundo, a percepção que você tem das coisas que acontecem à sua volta, isso impacta demais na sua autoestima. Então é muito interessante você olhar e sempre se questionar. Será que ele está com raiva mesmo? Eu acho que não. E sempre escolha a posição mais positiva daquela situação. Como assim? Não, é o jeito dele. O jeito dele é aquele, ele é um cara legal, mas aquele é o jeito dele. Escolha a opção positiva, a posição positiva para aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Você tem duas formas, você tem duas escolhas nesse caso. Ou você pensa positivo ou você pensa negativo, porque a verdade você não sabe.
Você não sabe. É claro que esse é um exemplo, tem outros exemplos, né, na situação do dia a dia. Cabe a você agora aplicar isso que eu estou dizendo para você nas suas experiências diárias, nas experiências da sua vida. Faz sentido? Se faz sentido, coloca um joinha aí para eu saber que fez sentido para vocês. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu falei, né, sobre as crianças, a programação mental, perguntei, né, fiz um convite para vocês agora há pouco, para você lembrar da sua história. Eu contei aquela história agora há pouco, fiz um convite para você lembrar da sua própria história, quais programações você recebeu na sua infância, como é que elas afetam, impactam hoje os seus comportamentos, o seu modelo mental, que é o famoso mindset, como funciona a sua mente, como essas experiências do passado influenciam hoje as suas decisões. É muito importante você se questionar a esse respeito. Eu falei sobre a autoimagem também, e aqui cabe de novo, né, falar sobre isso. É a imagem que a pessoa tem de si mesma, segundo a sua aparência física e o seu status social. Por que eu estou falando isso outra vez? Mais uma vez, o seu passado, as experiências do seu passado, isso mexe com a sua autoestima. A impressão que você tem de você hoje com relação à sua aparência, seu status social. Aquela minha cliente era o status social. Percebe como isso impactou muito o desenvolvimento dela, né? O progresso dela, a jornada dela, a visão que ela tinha do status social dela estava muito abaixo do que realmente era, por conta daquelas experiências que ela teve no passado com o pai dela. E a aparência dela também foi afetada a partir do momento que a mãe dela desdenhava dela com relação às outras pessoas. Perceba como essa primeira programação dos pais, ela é poderosíssima. Isso ficou tão arraigado que ela passou 40 anos da vida dela sofrendo demais com essa situação. Ainda hoje, depois de terapia, depois de treinamentos, depois do coach, depois de muita busca, que ela entrou num processo de busca interior muito grande para desenvolver. E ainda hoje ela sente um pouco disso ainda. Imagina se ela não tivesse feito nada. Estou dizendo isso por quê? Porque para você fazer também. Eu sei que você está tendo alguns insights, então tome algumas decisões, dê alguns pequenos passos, ainda que sejam pequenos, mas que sejam a partir da sua própria decisão. Muito bem. E aí, se você não está ainda com uma caneta e com papel, sugiro que você pegue uma caneta e um papel. Eu separei 3 dicas bem bacanas para lidar com a autoestima. Na semana passada, na sexta-feira, já dei 3 dicas. E agora eu vou dar mais 3 dicas. As lives, na sexta-feira, na verdade foram 4 pessoas que me perguntaram: vai ficar gravada? E eu falei, não vai ficar gravado. E aí eu dei a opção, eu dei uma solução bem legal e as pessoas gostaram. E eu vou fazer mais uma vez aqui essa proposta para vocês. Se você quiser o conteúdo material dessa live, o PDF com o conteúdo dessa live e da live da sexta-feira, caso você não tenha ainda, dá um print na tela agora. Dá um print na tela, salva a minha imagem do jeito que ela está aí. E aí depois você vai pegar essa imagem, você vai colocar nos stories do seu Instagram e vai me marcar lá. Vai lá em menção, né? Vai naquela carinha quadradinha lá, clica nela, arrasta a tela para baixo assim, clica na carinha, depois que você colocou a imagem nos stories, aí aparece menção. Na menção você coloca o meu nome, benedito.ricardo.oficial. Fazendo isso, o Instagram vai me avisar. E daí eu mando para você tanto o PDF da semana passada, com o conteúdo da semana passada, da sexta-feira, quanto esse conteúdo de hoje também. Se você quer ter com você, é só você fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Acreditando que você já pegou o seu papel e pegou a sua caneta, vamos escrever. Primeiro, isso tem um efeito maravilhoso. Essa primeira, as 3 têm, mas essa é particularmente, eu gosto muito porque você começa aquela coisa da laborterapia, quando você começa
a fazer um trabalho assim, o seu cérebro começa a se reorganizar, se reordenar. Olha que interessante. Organize o seu espaço pessoal. Como isso? Fácil. Arruma a tua casa, arruma a tua mesa, arruma o teu espaço de trabalho. Eu confesso que essa questão de organização, quando eu faço, tem um teste que eu faço de coach, de perfil comportamental. O meu de organização sempre dá baixo, eu tenho que sempre me esforçar para conseguir fazer. Então por isso que eu sei. Se o seu também é baixo, se você também o perfil de organizador é baixo, por isso que eu sei, dá para fazer. Tem só que se esforçar. Então organize seu espaço pessoal, sua mesa, sua gaveta, a sua casa, as suas coisas. Por que isso? Quando você começa a organizar as coisas, a deixar tudo organizadinho, a sua mente começa a funcionar, o seu cérebro começa a funcionar com mais eficácia. É impressionante o poder que isso tem. O cérebro começa a se reorganizar também para poder fazer as coisas. Quando está tudo esparramado, o cérebro tem que trabalhar mais para encontrar, para pensar, para ajustar, para coordenar. Quando você organiza tudo, deixa tudo arrumadinho, o cérebro ele não tem que ficar pensando nessas coisas. É inacreditável o poder que isso tem ao longo de um tempo, depois que você começa a praticar. Então vamos lá. Organize seu espaço pessoal. Organizando coisas, você vai organizar sua mente. Segundo, escolha algo que você gosta de fazer e faça. Essas dicas são para você trabalhar a sua autoestima e a sua autoconfiança, ok? Vai trabalhar as duas. Escolha algo que você gosta mesmo de fazer e faça. Encontre uma coisa que você faça, que gere sentido para você em fazer. Então escolha isso e comece a fazer. Isso vai dar uma incrível sensação de satisfação, de felicidade. E acredite, essa sensação de satisfação e de felicidade vai impactar na sua autoestima e na sua autoconfiança. Então o segundo foi escolha o que você gosta mesmo de fazer e faça. Quarto, faça uma lista das coisas procrastinadas e resolva uma por vez. Eu sei que você tem umas coisinhas aí que você procrastinou. Eu sei que tem umas coisinhas que você está procrastinando, empurrando com a barriga. Eu sei, eu também tenho. Todo mundo tem umas coisinhas procrastinadas aí. Todo mundo procrastina um pouco. Tem gente que procrastina demais, aí é um negócio mais sério, mas todo mundo procrastina um pouco. Então faz a lista das coisinhas que você procrastinou e começa a resolver uma por vez. Escreve as coisas que você procrastinou. Aquelas coisas que estão empurradas, que estão paradas, que estão ali e que ficam só mandando mensagem, o seu inconsciente fica mandando mensagem assim para você, ó. Você não fez. Está atrasado. Vai dar problema. Você não fez. Você não fez. Não é assim que acontece? E isso mexe muito com a autoestima, mexe muito com a autoconfiança, porque fica sempre aquela sensação de coisa inacabada, de coisa que não está concluída. Então faça uma lista dessas coisas procrastinadas. Resolva pelo menos uma por dia. Faça uma lista com 7 para experimentar, ou com 5 se preferir, de segunda a sexta. Mas faça uma lista e resolva uma por dia. Você vai ver a sensação de satisfação que isso vai te dar, de realização, de satisfação. Isso vai impactar diretamente na sua autoestima e na sua autoconfiança. Olha só, esses são truques para você trabalhar com a sua mente. Eu falei, né, que eu dou treinamentos de programação neurolinguística e nesses treinamentos a gente ensina ferramentas para reeducar a mente, né, para treinar a mente para trabalhar de maneira diferente. Então te dei três dicas agora. Vou fazer uma extra agora, tá? Você vai fazer 3 listas. Escreve 3 listas. Bom, você já fez 3 dicas aí, certo? Essa é a 4ª dica agora. Faz 3 listas. A primeira lista é com as suas forças. Escreve aquilo que são as suas forças, que você olha para você e fala assim, poxa, eu sou bom nisso, hein? Eu sou comunicativo, eu sou organizado, eu sou executor. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu resolvo, eu entrego, eu sou cara de resultado, sou pessoa de resultado, ou eu sou mais acolhedor, eu sou mais comunicador, comunicativo. Enfim, faça uma lista dessas suas forças. Primeira lista. Segunda lista. Escreve uma conquista importante que você teve na sua vida. Escreve uma conquista
que você alcançou, que você realizou e que é importante para você. Então, primeiro suas forças, depois uma conquista que você teve na sua vida. Terceiro, uma coisa que você admira em você. Você é comunicador, você é acolhedor, você é carinhoso, você é receptivo, você é organizado, você é atencioso, você é amoroso, enfim. Escreve uma coisa que você admira em você. Fez essa lista das três, fez essas três listas, suas forças, uma conquista importante na sua vida e uma coisa que você admira em você. Fez isso? Leia, internaliza para você ver que bacana que é. Porque quando a gente fica só, infelizmente, né? Infelizmente o ser humano ele tende a escolher sempre as notícias mais negativas, mais não tão felizes assim, vamos colocar assim, vai. A gente vê pelo próprio noticiário, né? O que vende mais é o que mais mostra desgraça, o que mais mostra coisa ruim, enfim. Então, o que eu estou falando para você aqui é fazer um inventário positivo, um inventário, um top inventário aí, positivo das suas qualidades, das coisas que você tem de legal. E quando você começa, essas 4 dicas que eu dei, quando você tem essas 4 dicas e começa a fazer isso, experimenta a técnica 21/90, eu falo em toda a live isso, vou repetir aqui. Treina por 21 dias, treina por 21 dias fazendo isso. Faz por 21 dias. Depois de 21 dias, isso já vira meio que um hábito para você. Já começa a fazer isso meio naturalmente, o seu cérebro começa a trabalhar dessa maneira meio que naturalmente já fica meio que o seu jeitão. E depois treina mais 90 para você ver. Ixi, você vai se ver de repente num universo totalmente novo aí. Muito bem, gente. Forte abraço, amanhã encontro vocês de novo aqui, mais uma vez, às 20h07. 20h07 no Instagram. Deus abençoe todos.